Muito bem, então, dando continuidade, né, aos estudos que vimos realizando do livro Nosso Lar, hoje vamos desenvolver os capítulos de número 7, explicação de Lísias, e o de número 8, organização de serviços. Mas lembrando que na semana passada conhecemos aí um pouco mais, né, os avanços que André Luiz aos poucos vem fazendo. Ele conhecendo o Lísias, que já é um personagem então agora que vai permanecer conosco por toda a obra, e também no precioso aviso, que foi o capítulo 6º, onde nós recordamos claramente da orientação que Clarencio faz a André Luiz, que estava ainda bastante queixoso, né? E eu só consigo assim me lembrar de uma forma simbólica nesse capítulo 6º, quando ele pergunta se ele desejava de fato a cura espiritual, não é? E aí foi um aprendizado para todos nós, que também não só procuramos a cura espiritual, mas a da matéria também, né? Muito bem. Explicações de Lísias, capítulo 7. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido e a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Está claro aí que então ele está avançando, né, aos poucos, mas consegue, com a lucidez que ele vai mostrando, lutando com isso. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Interessante essa frase dele, né? Mas é o entendimento dele, né? Qual que é a referência dele? A terra. Enquanto para nós a referência não for o mundo espiritual, a gente às vezes fala muito da boca para fora, sem, na verdade, ter, de uma forma consciente, lúcida, vivido isso. Que lá é o primitivo, né? O mundo normal primitivo. Aqui é a cópia, né? Mas como a gente nem se lembra de lá, né? Mas tá aí. De qualquer forma, dá para entender que lá é melhor, né? Melhorada a cópia. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas,
a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, olha o termo que ele usa, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Quer dizer, nesses 2 parágrafos aí ele carrega, não é, nas questões do aspecto da ecologia do local, né, do ecossistema, falando da parte da fauna, da flora, não é? Inclusive lá na frente, quando ele fala dessas aves, ele caracteriza uma delas, né? Ele vai dar a entender que aquela ave é nativa de lá. Ou seja, nós não temos aquela ave na terra. Sempre é bom lembrar, porque às vezes pode ter alguém que não, né, que isso é a característica do mundo espiritual adjunto à crosta terrestre. Tá? Essa, entre aspas, materialidade a que o Ricardinho está se referindo é a dimensão aqui ao lado, a vizinhança nossa. Porque se a gente for pensar em dimensões mais superiores, as coisas não são assim. E nem podem ser, né? Vamos lá. Na continuidade aí. Ah, e esses animais, essas plantas, como que elas aparecem lá? Uma ave. Como aqui uma ave aparece? Do ovo. Então é para a gente pensar também lá, né? Do ovo. Quando, até trouxe aqui só para mostrar, nesse livro dele, Dr. Inácio, na próxima dimensão, ele encontra André Luiz. Ele vai até uma viagem no nosso lar, e aí ele vê 2 passarinhos na gaiola, e fala, eles estão chocando. Chocando o quê? Um ovo. E aí o André Luiz fala, é claro, aí o André Luiz, o Inácio nessa hora começa a perguntar para o doutor Inácio, né? Mas aqui tem animal? E nasce animal? Aqui nasce criança também? Ele falou, claro que nasce, né? Então, foi motivo na imprensa espírita de chacota essa afirmação dele. A imprensa espírita fez o que eles falam de meme, né? Aqueles memes, com uma gaiolinha, com um passarinho chocando, fazendo assim uma ironia a essa, entre aspas, informação que nessa época era o 3º livro, por um médium que é sério e reto, que é o Carlos Bacelli. A gente tem que pensar um pouco, né? Antes de fazer algum arrazoado descabido. Tem que pensar. E é interessante que dentro do próprio movimento espírita, pessoas leem isso daqui e falam que ainda é de ficção, né? Vamos lá. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta. Ele não conseguia atinar com isso, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Não é? Quem imagina que numa chamada dimensão espiritual vai ter cachorrinho assim, atravessando, um gatinho, um passarinho voando, um cimento para você levantar uma parede? Aí você vê a missão que foi dada ao Chico, né? Dele voltar até na Terra, um dos mundos mais primitivos, um espírito tão evoluído como ele, para fazer contato com um plano levemente superior à Terra, para trazer essa mensagem para a gente, né? Também? Esses animais, eles são espíritos. São princípios espirituais, como aqui na Terra. Não são espíritos. A gente vê às vezes nas obras falar a alma dos animais, né? Uma forma de dizer. Eles não são, da mesma forma, princípios espirituais, como é de uma estrela do mar, como é de um vírus, como é
de um animal de um reino inferior. Mas considerando que estamos falando de animais da espécie, né? São citados aqui no livro o cavalo, né? Que ele fala, lá quando vai ter aquele resgate dos samaritanos, os cachorros, né? O doutor Inácio tem gatos no mundo espiritual. Então, são princípios espirituais que continuam, não é? Na Revista Espírita existe uma mensagem que inclusive eu publiquei no blog lá atrás, não sei se vocês se lembram, falando sobre Júpiter. Está numa das revistas espíritas de Allan Kardec, que lá os animais em Júpiter têm funções quase humanas. Eles realizam tarefas. Não é? A gente teve a oportunidade de transcrever, né? Transcrever, porque eu falei, eu não vou ficar falando que uma coisa como essa, você traz uma informação dessa, a pessoa... Né? Então, mesmo na obra de André Luiz, ele vai dizer que os animais, nessas dimensões mais elevadas, eles têm funções específicas. Isso dá uma ideia do quê? Que a gente vai encontrar no livro Evolução em Dois Mundos. De gradação, né? Nada na natureza dá um salto grande. Tudo tem que ser muito bem, assim, a questão da evolução, não é? Passa, então, me parece, que as questões da evolução que ocorrem aqui na Terra também continuam no mundo espiritual, não é? A ponto de Emmanuel, né, A Caminho da Luz, dizer que a passagem do espírito do reino primata para o reino hominal se deu mediante uma modificação perispiritual realizada no mundo espiritual. No Caminho da Luz, Emmanuel diz isso, quando ele fala sobre a descida da árvore, né? Quando eles vão tendo ascensão para planetas mais evoluídos. Diga, Giz. Não, pelo que eu estudei, né? Quando o animal vai tendo uma ascensão para planetas mais evoluídos, é porque logo ele vai entrar na transição do animal para o nominal. Aí ele entra no primata. Olha, e vai seguindo aí. Isso me parece coerente, né? Sim. Coerente. Porque, da mesma forma, você imagina que aqui na Terra você está fazendo a sua evolução espiritual máxima? Claro que não. Não, eu estou dizendo assim, não máxima que você pode suportar, máxima que é o que você vai expressar. Não, ninguém vai obter evolução de espírito puro aqui na Terra. E os animais? Será que também conseguem? Sua fala seria até bom, e eu acho que eu vou sempre estimular isso, que essas falas que vêm e são boas, sejam assim trazidas as referências. Até porque também nós estamos aqui colocando daqui a pouco essas informações na internet. Isso roda o quê? Araçatuba? Não. Roda o mundo. Então é interessante. Traga, fala, olha, eu vi essa informação, é no livro assim, assado, não é? E podemos aqui discutir. Eu acho muito válido. Mas eu acho que a sua fala é coerente. Silvia quer fazer uma pergunta aqui. Diga. Ou uma fala, não sei. Quando você comentou que no plano nasce criança, aí deu uma embaralhada na minha cabeça, porque eu acreditava que morre, vai pra lá, reencarna, vem pra cá e vai evoluindo. Uhum. A criança que nasce lá no plano espiritual, já tinha reencarnado aqui antes alguma vez, ou Pode ser, mas não necessariamente. é a primeira vez que está reencarnando lá para depois vir para cá? Como funciona? A resposta é assim, as crianças que nascem aqui é a primeira vez que estão reencarnando aqui? Provavelmente não. Lá também, lá é um outro planeta, não é? Nesse mundo espiritual. Veja, se aqui, na Terra, a função sexual, ela tem, dentre uma das suas nobres funções, a reprodução,
E nós estamos estudando que, neste mundo adjunto, os espíritos têm órgãos e não são desprovidos dos órgãos sexuais. Quer dizer que lá no mundo espiritual, eles têm relação sexual. Você vê, eu falo, lá no mundo espiritual, a pessoa já se mexe na cadeira. Mundo espiritual não pode isso, Robson. Mas você já viu que mundo espiritual que nós estamos conversando aqui, que é quase uma matéria igual a essa? Que é o nosso vídeo. Então, só concluindo a resposta, se aqui, onde é a cópia de lá, uma das funções sexuais, que é sempre sublime, nós aqui pervertemos, uma delas é a reprodução. Se no mundo espiritual você tirar essa característica, aí é que desanda. Porque aí vai ser sexo por sexo. Perde uma dessas nobres funções, que é a reprodução. Ademais, poderíamos dizer, como que as plantas lá nascem? Quem é botânico aí? A reprodução assexuada das plantas. Tem lá, né? Tem as células, eu não me lembro mais. É a mesma coisa. São umas células que se misturam para dar origem às plantas. Os animaizinhos que nascem, esses passarinhos são chocados, mas e os gatinhos? Nascem de ovo também? Não, não é? Então as crianças que nascem lá, se você pegar a Evolução em Dois Mundos, você vê, não é um livro que está fora das nossas cogitações, nós vamos estudar. André Luiz vai dizer lá que o perispírito, quando perde a forma, ele pode recuperá-la, fazendo o seu nascimento na crosta terrestre, estando no mundo espiritual. Pode fazer o seu renascimento em mundos outros, e até paralelos, ou podem fazer seu renascimento lá mesmo. Um espírito que vem de uma dimensão mais superior, para ele vir até a Terra, ele tem que ir vestindo roupas mais grosseiras. Então ele tem que ir ganhando o corpo. Adensando o seu perispírito. De que forma ele faz isso? Reencarnando nesses planetas mais... Entendeu? Mas aí eu tenho que estudar outras obras que aprofundam esses temas. A Evolução em Dois Mundos é uma delas. Ô, Robson, eu te perguntei se é espírito, mas ciente do princípio. Mas a minha dúvida, é uma dúvida que eu tenho, isso aí é algo que eu não consigo chegar no ponto. Como é que eu consigo assimilar a ideia desses animais no plano com a questão 600 do Livro do Espírito? Que fala, se puder até ler... Pode, mas eu conheço ela. Mas leia para o pessoal conhecer. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica no estado errante. E antes ele fala, pouco importa você falar que é a alma... Isso. Vocês que se entendam aí com as palavras. Como ruptura. Mas aí a questão é assim, fica no estado errante, semelhante ao em que se acha o homem após a morte? A resposta é assim, fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. A minha questão, e é onde no meu raciocínio não é assim. Concordo, de fato, não há como a gente falar, não é.
E também, como o senhor falou, também não é... Na minha concepção, era uma ação plasmada pela necessidade daquelas pessoas ainda materializadas de ter o convívio com os animais como nós temos. Não é o mesmo convívio que tem em Ju, tem que eles são praticamente funcionários, né? Mas como é que fica? Se eles são um princípio, então eles estão em alguma escala de evolução ali dentro. Veja, não se perca com a palavra princípio espiritual. Eles são princípio para a gente não dizer que eles já são espíritos dotados de consciência, lucidez, que Deus existe. No livro dos Espíritos vai dizer que a distância que medeia, você lembra, né? A distância que medeia do homem, do animal para o homem, é a mesma do homem para Deus, não é para Jesus. Então a gente tem que tentar entender, Paulo, a questão de princípio. Por isso que eu tomei o cuidado. Um animal, um golfinho, que é um animal extremamente inteligente. Os cães hoje em dia, né? Eu tenho para te dizer que os cães da minha época, quando eu tinha 10 anos, são diferentes de hoje. Por causa do estímulo. Exato, os estímulos hoje tem, né? Então, mas não vamos discutir essas questões aí. Mas nós temos que tomar cuidado, porque esses animais, como ele disse aí, eles já têm almas um pouco mais elaboradas. O peixe já tem, é o primeiro animal na escala zoológica que vai ter glândula pineal. A glândula pineal no homem é aquela antena psíquica que capta as mensagens do mundo espiritual, o pensamento, para decodificar aquela mensagem em forma de fluido, de pensamento, em capacidades que o nosso organismo possa reconhecer. Uma antena, o que uma antena faz? Ela capta uma mensagem e joga para dentro da tua casa uma imagem. A imagem não vem pelo fluido eletromagnético que chega na sua... né? Ela vem em forma de fluido e ela te apresenta uma imagem. Bem parecido, não sei se eu me fiz claro, né? Então quer dizer, já nesses animais, o peixe, você já vai encontrar. Agora, será que na lebriste tem? Ou será que isso é num tubarão? Será que isso é numa baleia? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É que existem para isso. Eu recomendo que vocês estudem o livro, não tem outro jeito. Porque senão a gente fica assim, eu falando e a outra pessoa, acho que não é isso. Eu não acho que não... Porque o livro Evolução em Dois Mundos, ele te apresenta, André Luiz apresenta como as coisas acontecem de forma, degrau por degrau, assistido. E a frase que ele mais fala no livro é a seguinte. A frase que é mais falada nesse livro Evolução em Dois Mundos é assim: assessorado pelas hostes de espíritos superiores, promove-se determinada, você está entendendo? Sob a supervisão de espíritos celestes, ganha aquele animal determinado. Né? Quando surge uma função nova, sempre supervisionado pelos institutos superiores da espiritualidade. Quase que de 2 ou 3 em 3 páginas tem isso aí, mostrando que tudo está sofrendo essa modificação. Então, isso daí ajuda você, Paulo, a raciocinar que existe. Quanto à questão do Livro dos Espíritos, isso é muito tranquilo, porque o Livro dos Espíritos não podia vir esses detalhes. Não é? Ele fala lá que o homem, quando desperta, logo, pós-desencarne, está no Livro dos Espíritos, ele logo recupera as suas capacidades conscienciais e as suas vidas passadas. Isso é fato para todos? Não. Então ele não pôde dizer, ele disse em tese. Em tese é isso. Mas vai vir alguém, há pouco aí o nosso colega Zelão falou, as coisas têm que ser muito bem dosadas, devagar, em momentos oportunos. Não é?
Eu acredito que a obra do André Luiz é de uma profundidade, mas nós estamos tendo também a obra desse irmão Inácio Ferreira, que não só torna fácil o entendimento do André Luiz, mas tem trazido informações muito interessantes. Acrescendo. Ela é desdobramento de Kardec. Ela é desdobramento, ela tem esmiuçar mais. E outra, com toda essa história aqui que a gente está vendo nesse início do capítulo, que nós estamos aqui desenvolvendo, é bom porque essas discussões, elas abrem a picada, né? Para depois a gente andar. Vou retomar. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica gradação. Olha. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Reforço. Nos seus intervalos, comece a ler Evolução em Dois Mundos. Já anotei aqui. Hã? O que, bem? Há regiões múltiplas para os desencarnados. Aquela que você explica. Tem as várias dimensões. Que nosso lar está em uma delas, não é? Mas são várias. É claro que para cada uma delas, uma diferente classe evolutiva de espírito vai habitar. Não é? Porque não é nem pela questão da justiça divina você misturar, colocar espíritos inferiores em determinados mundos superiores. Não é essa a análise. A análise é a questão da túnica nupcial. É mérito. É você ter conquistado, através da depuração dos seus modos, dos seus sentimentos, do seu coração, da sua ação em favor ao bem, você ganhou o passaporte para um mundo superior. É isso. Não é? Não? Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido no mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? É uma pergunta de leigo, né? Hoje, essa pergunta para nós já está respondida, né? Como não? Pensa que está esquecido? Sim. Por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande passagem 3 anos antes do meu trespasse. Está vendo? A preocupação dele é uma preocupação para nós, com o nosso conhecimento hoje, infantil. Ou não? Vocês acham que essa preocupação predomina aí fora? Óbvio. Ninguém sabe. Será que eu vou encontrar? Não vou? Um vai para o inferno, um vai para o purgatório, um vai para o céu, o outro vai dormir. Então, são mentes infantis, com todo o respeito que todos nos devem, não é? Mas porque estão sendo alimentados com esse teor de alimento espiritual. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda
que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ele ficou sabendo agora essa informação. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, deu uma alfinetada, né? Se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos céus. Compreendeu? Olha que informação consoladora. Não é? Talvez nesse instante que você está passando por uma situação difícil, tem alguém lá do alto tentando interceder para você. Ou intercedendo. Não é tentando. Intercedendo. Claro que eles vão verificar os seus méritos, os seus esforços, não é? Que foi como aconteceu com André Luiz. Porque aqui ele está situando uma ajuda de um irmão que desencarnou. Mas isso não quer dizer que nós encarnados, quando estamos nas nossas dificuldades, né? Ou quando estamos bem, tão bem, e esquecemos às vezes do mundo espiritual, né? Porque vamos indo muito bem, e estamos colocando um pezinho num precipício. E a intervenção já começa ali. Cuidado, lembre-se de Deus, agradeça, né? Não dê esse passo. Então, aqui é a informação disso, que a gente consegue, né, entender. Uma coisa interessante, que o Clarencio visitava ele e ele não via, né? Vai aprofundar essa questão. Embora nós já comentamos aquele dia, mas ele vai... aqui, eu comentei baseado no que eu tinha lido também, né? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível. Olha lá. Mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com um nó de lágrimas represadas no coração. Esse irmão estava... ele devia estar, né, numa angústia, porque chora. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto foi diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. Lágrimas que criam e lágrimas que destroem. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai, olha só, conceito. O Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Vamos mudar essa palavra penitência por preces. Porque às vezes fala assim, poxa, mas Deus sabe tudo, por que eu vou orar por ele? Meu querido, você está vendo? É porque faz bem para você, não é? Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou de alegria, segurando-me, contaram. Então, ó, vamos lá. Primeiro, Clarencio, nessas últimas 4 linhas. Clarencio teve dificuldade, não teve dificuldade de localizá-lo. Eu anotei aqui. Segundo, você demorou para encontrar Clarencio. E terceiro, você conseguiu em determinado momento rasgar os véus escuros. Tinha um véu assim de noiva? Era um véu? O que era? Vamos ver aqui. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos.
Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Olha aí o esclarecimento. Anos a fio rolou, como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões, mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Quer dizer, o Clarence estava do lado dele. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou despedir-se. Mais uma última lição aí nesse capítulo. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, desejar significa vontade ativa. Saber desejar significa trabalho persistente. E, terceiro, merecer é resultado de tudo isso. Não é? Então, quando fala em desejar, deseje isso. Não é que nem ele está falando, eu vou ficar assim, matutando, né? Não, é ter vontade, correr atrás, ser proativo, né? Onde eu posso ajudar, onde eu posso acrescentar, onde eu posso somar. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras.